A seguir, nós teremos a apresentação do professor Marco Orsini, já está aqui conosco, doutorando em Neurologia, professor do Programa de Iniciação Científica do Serviço de Neurologia da Universidade Federal Fluminense e também graduando em Medicina. A palestra do professor Marco Orsini é a segunda. A seguir, nós teremos mais 5 palestras e, ao final, os 7 palestrantes retornam à mesa conosco, como houve na manhã, e aí daremos início ao debate com as perguntas dos nossos participantes deste evento, realizadas por escrito. Então, com a palavra, o professor Marco Orsini. Aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor e amigo Marco Antônio Trópio Cheia o convite em agora participar como palestrante do 8º simpósio sobre esclerose lateral amiotrófica. E, na verdade, eu estou cumprindo aqui uma missão praticamente impossível, que é uma missão de substituir o professor Oswaldo Nascimento, meu professor já de longa data e profissional no qual eu atuo com ele há aproximadamente 8 anos. Então, o título da minha palestra é sobre síndromes motoras correlacionadas e diagnóstico diferencial na esclerose lateral amiotrófica. Só para a gente começar aqui a desenvolver o assunto, o que vem a ser esclerose lateral amiotrófica? Tema já muito debatido e discutido pela maioria dos palestrantes anteriores. É uma doença progressiva e degenerativa, de prognóstico inexorável, que cursa com a depressão dos neurônios da ponta anterior da medula e do feixe piramidal, em graus variados. Então, o que esses indivíduos costumam apresentar do ponto de vista clínico? Sinais característicos de sofrimento da ponta anterior da medula, ou seja, atrofia, arreflexia, fasciculações, paresia e hipotonia, e sinais de envolvimento da via piramidal, hiperreflexia, hipertonia, barra espasticidade, clonese cutâneo plantar em extensão. São esses achados, esses sinais característicos que permitem o diagnóstico de ela de acordo com os critérios do Escorial. Então, na verdade, existem algumas patologias que servem para o diagnóstico diferencial de ela e provocam um certo confundimento. Que patologias são essas? Espondiloartrose cervical lombosacral, lesões do forame magno, seringomelia, as amiotrofias espinhais progressivas, principalmente a doença de WKW, tipo 4, a forma esporádica do adulto, esclerose lateral primária, as parasparesias espásticas de causas várias, por exemplo, a mielopatia associada a HTLV1, a paraparesia espástica tropical, as paraparesias por deficiência de vitamina B12, paraparesias espásticas hereditárias, as Trumpelohan, doença de Kennedy, as amiotrofias monomélicas benignas, onde se enquadra também a doença de Hirayama, as adrenomieloneuropatias, doenças paraneoplásicas, ainda questionável, polineuroradiculopatias, neuropatia motora multifocal com e sem bloqueio de condução, miosite por copos de inclusão, síndrome das fasciculações e câmeras benignas, a síndrome de Danny Brown, injúria elétrica prévia e radiação da medula espinhal. Então, na verdade, qual é a proposta do nosso encontro? É discutir, através de inúmeros casos clínicos, como se faz o diagnóstico diferencial e algumas síndromes motoras correlacionadas à esclerose lateral amiotrófica. Então, vocês podem observar aqui um caso de uma jovem que, com 2 anos de idade, começou a apresentar um quadro marcado por atrofia e paresia proximal, braquial e crural. Então, foi uma menina que começou a ter dificuldades em sustentar o tronco e executar os padrões normais de movimentos. É uma menina que, ao exame neurológico, apresentava fasciculações, paresia e amiotrofia, e a eletroneuromiografia, potenciais de grande amplitude e curta duração, sugestivos de neuronopatia. Então, essa menina, ela não apresentava nenhum sinal de envolvimento piramidal, só sinais de ponta anterior da medula. Então, ela apresenta uma patologia chamada amiotrofia espinhal progressiva tipo 2, que é a forma tardia da doença de Werner-Hoffmann. E o que descontra a esclerose lateral amiotrófica? A idade de início. Essa jovem começou a desenvolver a doença aos 2 anos de idade, e o fato da paresia ser proximal e de surgimento simétrico. Na esclerose lateral amiotrófica, comumente a gente vê um quadro inicial marcado por atrofia e paresia assimétrica e distal,
geralmente acometendo os miótomos de C8 e T1. Então, os pacientes começam a apresentar um quadro de fraqueza na musculatura interóssea, nos flexores dos dedos, e uma marcha escarvante pela lesão do miótomo de L4, que é o tibial anterior. Outros casos, esses jovens começaram a desenvolver essa doença por volta da primeira e segunda década de vida. E o que eles apresentavam ao exame clínico? Qual foi o quadro clínico desses sujeitos? Paresia e amiotrofia de evolução progressiva. Também o quadro de predomínio braquial e crural, proximal. Então eles começaram a desnervar em cintura escapular e cintura pélvica. Não apresentavam nenhum sinal de envolvimento, de sofrimento do feixe piramidal. Então o que descontra a esclerose lateral amiotrófica nesses casos? A idade de início, novamente. Então eles começaram a desenvolver uma doença muito precoce, em torno da primeira e segunda década de vida, a ausência de sinais piramidais e o fato da paresia estar localizada de forma proximal e simétrica. Então esses jovens apresentam uma variante também das amiotrofias espinhais progressivas, que é o tipo 3, doença de WKW, Wolfram-Kuchenberg-Welander. Um fato muito curioso é que, pelo menos no início do quadro, esses pacientes que apresentam doença de WKW, a EP tipo 3, podem gerar um certo confundimento em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, principalmente a forma esporádica juvenil. A grande questão é essa paresia proximal e ausência de sinais piramidais. Então, nessa imagem aqui, queria mostrar para vocês, essa foi uma pesquisa realizada lá em Niterói, e a gente conseguiu, num raio de 2 quilômetros, identificar 3 pacientes com esclerose lateral amiotrófica esporádica juvenil. Então, para o doente ele receber um diagnóstico de L esporádica juvenil, ele tem que ter uma idade inferior a 25 anos. E esses 3 sujeitos apresentaram. E, inicialmente, só apareceram sinais de ponta anterior da medula. Anos depois, começaram a aparecer sinais de piramidalismo. E o que chama atenção, nesses casos, é o fato que, entre as moradias, está localizada uma empresa de eletricidade. Então a gente se questiona, se pergunta, será que tem um envolvimento de um campo eletromagnético nesses casos de ELA? Até agora ninguém sabe. Então essa daí é a empresa, possível geradora do problema ou não. E alguns artigos que já apontam para os riscos de pacientes submetidos a campos eletromagnéticos. Um outro caso de amiotrofia espinhal progressiva, que é a forma esporádica do adulto, atualmente chamada de tipo 5, que o tipo 4 é a forma familiar. Então, esses pacientes começam a apresentar os primeiros sinais e sintomas por volta da terceira e quarta década de vida e tem um prognóstico muito mais satisfatório que um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, por que esse paciente não apresenta ela? Novamente, não apresenta sinais de piramidalismo, e a fraqueza é proximal e simétrica. A eletromiografia também sugestiva de neuronopatia. Esse é um outro caso de um paciente que, em março de 2007, começou a apresentar dificuldades várias para caminhar e dores mioarticulares difusas. Então, esse paciente, ao exame neurológico, apresentava um quadro de paresia, amiotrofia, fasciculações difusas e dores osteomioarticulares. Então, foi pesquisado, e o que chamou a atenção nesse caso é que esse paciente tinha sido vitimado pela poliomielite anterior aguda aos 2 anos. Todo mundo sabe que a poliomielite aguda é uma doença endêmica humana, ocasionada por um enterovírus de distribuição mundial, que quase sempre leva a um quadro de fraqueza e de fadiga, principalmente em membros inferiores, sob a forma assimétrica e desproporcional. E o que aconteceu com esse sujeito? Anos depois, ele desenvolveu uma síndrome, que não é uma doença, chamada de síndrome pós-pólio. É como se fosse uma recidiva da poliomielite anterior aguda, só que ela se dá por overuse, overtraining, que é supertreinamento das unidades motoras remanescentes. Então, foi-se descartada a hipótese de ela, porque esse paciente também não apresentava sinais de piramidalismo e tinha uma história prévia de polio anterior aguda e mais de 15 anos de estabilidade clínica. Em vista disso, também não possuía nenhum outro quadro clínico que pudesse explicar tal. Uma outra doença que costuma provocar terror
né, em indivíduos jovens, que é uma doença de caráter benigno, que é a doença de Hirayama. Essa doença é uma doença do grupo das amiotrofias monomélicas benignas, que ela pincela a ponta anterior de C7, C8 e T1. Então, comumente, esses indivíduos jovens, com idade variando entre 18 e 22 anos, começam a apresentar um quadro marcado por atrofia e fraqueza muscular em um membro. Por que essa doença recebe o nome de amiotrofia monomélica benigna? Porque ela afeta um membro, comumente ela evolui por 4 anos e ela estabiliza. Os indivíduos não pioram, mas também não melhoram, eles ficam com a sequela. E é uma doença de adultos jovens e só de homens, uma doença que geralmente aparece entre a idade de 18 a 22 anos. Então vocês podem observar a atrofia difusa. Ao exame neurológico, esse sujeito também apresentava paresia. E aí, a descrição do caso com alteração de sinal exatamente na medula cervical baixa e primeiro segmento torácico. Quadro compatível com o apresentado por nosso paciente. Recentemente publicamos um artigo descrevendo as inúmeras formas, as inúmeras apresentações de amiotrofias monomélicas benignas. Então vocês podem ver um outro exemplo. Essa é uma amiotrofia monomélica benigna, forma proximal do membro superior. Então o que aconteceu com esse rapaz? Ele sofreu um comprometimento só da ponta anterior de C5. Então começou a apresentar um quadro marcado por atrofia e fraqueza muscular, né, digo paresia, na elevação do membro superior direito. E o fato que chama a atenção nesses casos é que, após a eletromielografia, esse paciente pode apresentar fasciculações nos 4 membros, só que do ponto de vista subclínico. Então isso gera um confundimento muito grande. Será que é uma amiotrofia monomélica benigna, forma proximal do membro superior, ou é uma doença difusa do neurônio motor? Tá? Então a gente tem que reforçar que nesses casos é possível achados anormais eletromielográficos em outros membros, que não afetado. Então, o que descontra a esclerose lateral amiotrófica? Não existem sinais piramidais, a doença ela evolui e depois ela estabiliza. O grande problema é que nesses casos, geralmente, o médico ele tem que esperar em torno de 3, 4, até um pouco mais, 5 anos, para esperar a doença estabilizar. Então, o paciente fica sempre naquela expectativa, será que eu tenho uma doença de caráter benigno ou eu tenho uma doença degenerativa, inexorável? Esse é um outro caso de um paciente também com uma amiotrofia monomélica difusa do membro superior direito. Então, nesse caso, a doença ela já foi um pouco mais comprometedora. Ela lesou os miótomos de C5 a T1. Então, esse paciente é um paciente que tem praticamente uma plegia no membro superior direito e uma atrofia significativa. Um outro caso de amiotrofia monomélica benigna, esse paciente apresenta uma outra forma, que é a forma intermediária do membro superior. Então vocês podem ver que os miótomos mais acometidos aí, eles têm uma relação direta com os segmentos medulares C6 e C7, mais a musculatura do antebraço. E outras apresentações, um paciente com uma amiotrofia monomélica benigna difusa do membro inferior esquerdo, aí já afetando os miótomos L2, L3, L4, L5, S1, então certamente com uma paresia associada e com a abolição dos reflexos profundos, como os outros. Esse é um caso que eu gostaria de mostrar para vocês, que é um caso muito curioso. Foi um sujeito que deu entrada no serviço, sujeito de 50 anos, com um quadro marcado por paresia e atrofia das mãos há 2 anos. Isso foi, se não me engano, foi em 2007. E esse paciente, ele relatou que em 2007 começou o problema e atualmente a doença estabilizou. Então a primeira investigação que foi feita em cima desse paciente, uma ressonância magnética da medula cervical que deu limpa. Esse paciente não tinha nenhuma alteração de medula cervical, nenhuma presença de sinal anormal. E ao exame neurológico ele apresentava abolição do reflexo flexor dos dedos bilateral, uma atrofia significativa e uma paresia, só em terço distal dos membros superiores, nada de membro inferior. Então a gente chegou à conclusão, esse paciente também não apresentava nenhum sinal piramidal,
então não teve sofrimento da via piramidal. A gente chegou à conclusão que esse paciente apresenta uma doença rara, que é a doença de O'Sullivan-McLeod, uma amiatrofia espinhal distal só dos membros superiores, localizada. E aí foi-se questionado, será que esse paciente não apresenta a forma de Aron-Duchenne? É uma variante da ELA que começa em terço distal dos membros superiores e depois ela dissemina e começa a afetar a musculatura intermediária, membros inferiores. Acreditamos que não, porque esse paciente não tem envolvimento piramidal e a doença estabilizou após 4 anos. Então é pouco provável. Uma outra patologia que leva a um certo confundimento com a esclerose lateral amiotrófica, esse sujeito, 37 anos, começou a apresentar um quadro marcado por disartria, disfonia e dificuldade em levar os braços. Na verdade, ele apresentava a síndrome de Mene-de-Beer, Homem-Barril. Ao exame neurológico, esse paciente realmente apresentava um quadro de atrofia e fraqueza, tinha dificuldade em articular as palavras, alteração no timbre e na intensidade da voz, mas o que chamou a atenção, que não acredito que não seja visível para vocês, é a presença de ginecomastia. E esse paciente apresentava também atrofia testicular. Então, uma doença conhecida como doença de Kennedy. É uma atrofia muscular bulbo espinhal recessiva. Isso gera um certo confundimento com esclerose lateral amiotrófica. Pelo menos em profissionais que não lidam diretamente com essa patologia. Então, a doença de Kennedy tem algumas particularidades. A hereditariedade recessiva ligada ao sexo, fraqueza e atrofia muscular de caráter proximal, que descontra ela, pelo menos na maioria dos casos, a ausência de comprometimento piramidal, sensorial ou cerebelar, na ela existe sinal de sofrimento piramidal, comprometimento androgênio com ginecomastia, atrofia testicular e oligospermia, na ela isso não aparece, e é uma doença que não afeta a longevidade, o curso dela é arrastado, é uma doença lentamente progressiva. Um outro caso, essa jovem, 19 anos, deu entrada no serviço também em março de 2007, relatando fraqueza, principalmente no membro superior esquerdo, porção intermédio distal, com atrofia. Então, essa menina aqui, as manifestações clínicas apresentadas, não tinha nenhuma alteração de sensibilidade. E o que chamou a atenção que ela tinha uma história prévia de acidente automobilístico com posterior lesão e imobilização da região cervical. Foi feita uma ressonância magnética da coluna, da medula cervical. Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas existe uma cavitação tubular exatamente na área de lesão dela. Então ela apresenta uma hidromielia, pós-traumatismo medular. A eletromiografia dela caracterizou potenciais de grande amplitude e curta duração, sugestivos de neuronopatia. Então ela tinha envolvimento da ponta anterior da medula também. Uma outra doença que também serve para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica diferencial, que é a paralisia bulbar progressiva juvenil, ou doença de fase Lond. Como é que essa doença ela se apresenta? É uma doença que afeta os núcleos de nervos cranianos. Então, o paciente abre o quadro, pacientes jovens, abre o quadro com disartria e disfonia, e alguns até com envolvimento já respiratório, da função respiratória. Então, ela entra também no diagnóstico diferencial. Esse caso é um caso raríssimo. Eu, particularmente, trabalho com os professores Marcos Freitas e Osvaldo há aproximadamente 8 anos, 9 anos. Nunca tinha visto um caso desse, acho que vai ser a primeira e última vez. Esse senhor, ele, 54 anos, deu entrada no serviço com um quadro marcado por disartria, disfonia e desvio da língua à esquerda. Não apresentava nenhum achado ao exame neurológico, exceto esses. E o que chamou a atenção, que à inspeção, esse paciente apresentava pápulas, numa região que tinha sido arranhada por um gato, e tumeração dos linfonodos submandibulares e mentoniano. Então foi feita uma pesquisa nesse sujeito. Esse paciente apresentava a histologia, aqui fica ruim de vocês verem, uma proteobactéria específica, que é caracterizada, deixa eu passar para vocês aqui, por formação de bastões, está aqui a proteobactéria,
Então, esse paciente aqui, ele apresenta uma doença, uma síndrome, na verdade, chamada síndrome de Tapia, por arranhadura do gato. Então, quando o gato arranhou o sujeito, essa proteobactéria, ela penetrou, provocou esse processo inflamatório com tumeração ganglionar, provocou as pápulas e comprometeu o palato e a musculatura da língua. Então, esse paciente ele foi tratado e melhorou do quadro. Uma outra síndrome que raramente existem, atualmente 50 casos na literatura, que é a síndrome de Hopkins. São crianças que após episódio agudo de asma desenvolvem um distúrbio autoimune e tem um comprometimento, uma depressão dos neurônios da ponta anterior da medula. Não serve muito para diagnóstico diferencial da ela, até por conta da idade de início, em crianças muito jovens. Na verdade, essa doença é a doença que mais gera confundimento na prática clínica. Vocês desculpem aí pela tonalidade vermelha, que eu não sabia que iria ficar dessa cor. Que é a neuropatia motora multifocal sem bloqueio de condução. Então, geralmente, os indivíduos que padecem de neuropatia motora multifocal sem bloqueio de condução, comumente são confundidos com esclerose lateral amiotrófica. E o grande problema é o seguinte: esses indivíduos podem apresentar distúrbios na língua e pincelada piramidal. Não é muito frequente, mas isso pode acontecer. Então, aí soma-se mais um problema, que mimetiza um quadro de ELA. Algumas síndromes associadas à esclerose lateral amiotrófica. A principal delas, vocês podem observar aqui, é a síndrome da cabeça caída, é a paralisia dos extensores do pescoço, pelo comprometimento de segmentos medulares altos. Então, essa jovem, 37 anos, começou a apresentar um quadro marcado por fraqueza, paresia difusa, disartria, disfonia e dificuldade em sustentar a cabeça. Então, ela abriu o quadro de esclerose lateral amiotrófica com a síndrome da cabeça caída. Já tinha envolvimento piramidal de ponta anterior, é lógico. Existem outras doenças que também provocam, isso a gente tem que ressaltar, a síndrome da cabeça caída. Por exemplo, indivíduos com amiotrofia espinhal progressiva tipo 2, isso é muito frequente, pacientes com distrofia muscular de Duchenne, pacientes com distrofia muscular de Becker, pacientes com uma doença chamada de miosite focal crônica, que é muito raro, uma outra doença chamada paralisia isolada e única dos extensores do pescoço, mas é muito frequente em doenças de ponta anterior. Uma outra síndrome que costuma aparecer em pacientes com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neuromusculares, principalmente doenças da ponta anterior da medula, que é a síndrome do homem do barril. Como é que essa síndrome se apresenta? Esses pacientes, pela depressão dos neurônios da ponta anterior, principalmente de C5 e C6, eles começam a apresentar dificuldades na elevação dos membros superiores. Então, a impressão que dá é que o indivíduo está enclausurado no barril. Então, o indivíduo, quando deambula, ele não tem o movimento normal de marcha, um balanceio dos braços, e parece que ele está aderido em um barril. Então, por conta disso, essa denominação. Mas vale ressaltar também que na síndrome do homem do barril, ela pode ser provocada por uma plexopatia braquial bilateral, por amiotrofia espinhal progressiva, e em alguns casos também como apresentação inicial da esclerose lateral amiotrófica. Para a gente poder acabar a nossa discussão, existem algumas síndromes correlatas à esclerose lateral amiotrófica, como síndromes provocadas por infecções, uma doença muito rara chamada vascularite das pontas anteriores de Lery, algumas ELA-likes por HIV, HTLV1, linfomas e tumores malignos, distúrbios endocrinológicos não malignos e outras causas. E algumas variantes da esclerose lateral amiotrófica mais complexas. Ela associada com demência, parkinsonismo e síndrome cerebelar, que é o complexo clássico de Guan, alteração dos movimentos oculares, ela associada à desautonomia e à anormalidade de sensibilidade. Então, a grande questão hoje em dia é essa discussão. Será que ela é uma doença exclusiva da ponta anterior da medula, dos núcleos de nervos cranianos e da via piramidal, ou é uma doença multissistêmica? É o que parece. Então, alguns casos aqui de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, esse paciente apresentava ela e uma NPPP, que é neuropatia por propensão à paralisia por pressão, que é a deleção da PMP22. E o que chama a atenção nesse caso, é que esse paciente apresentava uma redução marcante da velocidade de condução nervosa do mediano, com lentificação da velocidade de condução nervosa do ulnar, bilateralmente, e do fibular à direita, sem bloqueio de condução. Então, será que são duas doenças associadas?
ou uma doença única. Isso daí eu gostaria até depois da palavra de profissionais que são muito mais competentes do que eu nesse assunto, para ver o que a gente discute. Em alguns casos aqui apresentados de ela com alteração neurocomportamental. Então a gente relatou nesse caso um paciente que abriu o quadro com irritabilidade excessiva. Esse paciente era um paciente vendedor de imóveis, que ao mesmo tempo que ele começou a desnervar e apresentar fraqueza muscular e sinais de piramidalismo, a esposa chegou ao serviço reclamando que ele não tinha mais paciência com os compradores de imóveis. O comprador, ele chegava em determinado imóvel e falou: esse imóvel aí não tem condição de você comprar, você não tem dinheiro para tal. E começou a agredir, né? As pessoas queriam comprar os imóveis: não, isso aí você é pobre, você não pode comprar isso, tem que comprar aquele dali, tem a ver com o que você ganha. A esposa começou a achar aquilo um pouco complicado, e quando esse paciente deu entrada no serviço, ele estava assim, todo desnervado, fasciculando e com presença de piramidalismo, e abriu o quadro com atrofia frontotemporal. Como é que a gente, por onde começar na pesquisa do diagnóstico diferencial e síndromes motores correlatas? Primeiro, idade e início dos sintomas, história familiar, presença de fraqueza assimétrica e atrofia muscular, presença de disartria e disfagia, presença de dispneia, presença de câimbras e fasciculações, pacientes que encontram-se em áreas endêmicas de pólio, história de câncer ou radioterapia e a ausência de sintomas sensoriais. Isso deve ser pesquisado em todos os pacientes com suspeita para o diagnóstico diferencial. Essa foto aqui eu queria dar de presente para vocês, que é a foto do Cristo Redentor, que foi reformado. Tentaram colocar no Cristo Redentor a foto a camisa do Corinthians, só que a camisa 9 do Ronaldinho, só que ficou muito larga, né? Aí caiu. Então eu queria deixar essa foto aqui para vocês, né? E agradecer imensamente a uma pessoa que atualmente é um sujeito que é muito mais que professor, hoje em dia se tornou um amigo. Então, assim, muito do que eu sei de neurologia, até das correções de meus artigos, quem faz é a professora Karim. Então eu queria dar um grande abraço, um beijo aí para ele, tá? E agradecer a vocês. Obrigado.